Ora bem, aqui eu falo introduzo uma coisa que é das mais difíceis, ou digamos, para mim, um bocadinho mais exigente, de explicar, assim, para os alunos, não é? A indústria metalomecânica, ou mesmo porcelana, hoje há porcelanas maquináveis, mas enfim, tradicionalmente metalomecânica, foi apurando uma certa nomenclatura para se poder falar sobre como é que uma peça tinha certas features ou não. E isto foi independente do CAD, não é o CAD que faz isso, o CAD depois foi buscar a estes sistemas essas nomenclaturas. E, portanto, nós temos aqui coisas que são, o que é um slot, que é digamos, uma reentrância onde pode entrar depois uma peça com uma reentrância positiva, isto é uma subtrativa e a outra é aditiva, uma true slot que é fácil, um slot que vai de um lado ao outro, um rail, que é uma coisa que é uma reentrância ao contrário, portanto, onde eu posso prender qualquer coisa, mas isto cresce para fora da superfície, um pocket, que quer dizer qualquer coisa, como eu tenho uma superfície e aqui faço um furo, mas não é um furo que vai, não é, até ao fim da peça, é um furo que apenas muda ali a cota da peça fazendo uma subtração. Da mesma maneira posso construir nessa peça um pedacinho que vem para fora, com uma certa forma, isso chama-se um boss. Posso fazer um furo, o through full, um hole through quer dizer que vai de um lado ao outro. Posso fazer uma bridge quando tenho qualquer coisa que são dois blocos e depois digamos, uma peça que une esses dois blocos. Nos limites, nas arestas de um paralelepípedo ou outra forma, eu posso arredondar as arestas, que se chamam filé, e posso cortar as arestas, digamos, sem serem quina viva, mas sim com um ângulo, mas de forma plana, que se chama um chamfer. Pronto. Isto são coisas que, digamos, são um bocadinho mais para quem vai trabalhar mesmo no domínio, mas são nomes que, enfim, se trabalharmos com encomendas ou indústrias que não é? O nosso instrumento precisa destas coisas, nós temos que saber, e muitas vezes o sistema de CAD tem a mesma nomenclatura para fazer isso. Ok, aqui eu pus só este slide que vocês podem ver na lista de slides, enfim, na coleção de slides, no fundo para vos dar uma ideia de como é que estas coisas se podem definir em inglês. Não é digamos, uma redação trivial, não é? Porque nós estamos a tentar explicar por palavras coisas que são features tridimensionais e mais ou menos complexas, mas enfim, são as mesmas features que eu falei, que estão ilustradas na figura anterior, mas na nomenclatura inglesa é normal. Ok, e isto era basicamente o que eu queria dizer sobre o nosso CAD paramétrico. Os slides que se seguem são um bocadinho, no fundo, uma revisão de como é que é o processo típico para a construção do instrumento ou para a construção de um projeto, que segue a construção de um projeto envolvendo estes sistemas. Isto é muito generalizável. Se vocês pensarem no processo de engenharia para fazer um framework de software, uma biblioteca, um applet, identificar os requisitos do modelo, conceptualizar o modelo, normalmente é uma coisa que se chama conceptualizar por arquitetos, são arquitetos de sistema, desenvolver um modelo de acordo com certos conceitos que foram definidos pela arquitetura, depois analisar um modelo, criar um protótipo, analisar quer dizer simular, quer dizer até certo ponto, utilizar ferramentas que permitem prever o comportamento desse modelo, construir o protótipo, verificar se o protótipo está ok, se satisfaz aos requisitos, construir um modelo e editar o modelo, se for o caso disso. Ora bem, e em resumo, não é? Se eu quiser construir um modelo, o modelo em princípio poderá um ensemble de peças, cada peça tem que ser produzida ou desenhada de forma independente, e já percebemos que isto vai funcionar mais ou menos assim. Vou fazer uma série de esboços, uma série de sketches, e vou fazer varrimentos com esses sketches em faces diferentes, com formas diferentes, e depois de ter estes objetos, vou definir
arranjar um fecheiro onde eles todos vão entrar, que são uma montagem, um assembly, e vou integrar esses objetos com certas condições de serem tangentes ou de serem, enfim, de condições que se chamam normalmente aqui em inglês os mates. Existem duas alternativas que eu queria chamar a vossa atenção e que são alternativas que são muito úteis em certos casos, mas os casos às vezes não são tão particulares assim. Por exemplo, se vocês tiverem uma estrutura de um instrumento que é feita toda com uma certa calha, uma certa, como é que eu posso explicar, um perfil extrudido igual, muitas vezes existe até uma coisa que se chama os perfis Bosch, são os perfis de alumínio e que se montam de uma certa maneira. É complicado seguir aquele processo com esboços e varrimentos. Cada vez que eu faço um perfil de um lado para o outro, depois será junto a um de lado, será junto com o outro lado, estar a fazer é uma coisa que é pouco prática. E, portanto, existe uma alternativa que é o conceito de structural element, ou structure, que está dentro do menu das soldaduras, dos weldings, mas que permite dizer assim, eu tenho aliás, o SolidWorks tem uma base de dados de perfis, eu posso acrescentar, posso alterar essa base de dados de perfis, isso define como é que é o desenho lateral e depois eu faço um esquema só com linhas e vou dizer estas linhas vão ser preenchidas por este perfil. Portanto, se eu quiser fazer um cubo com calhas por todas as arestas, eu faço só o cubo em termos de linhas e depois vou pegar num perfil que é aquela calha e vou aplicar nas arestas. A gente vai mais tarde fazer um exemplo disso. Ainda há uma segunda alternativa e última, que é, há muitas peças que são feitas a partir de chapas dobradas, ou chapas cortadas, ou chapas soldadas. E também não é apropriado fazer um modelo de uma peça que vai ser construída por chapas que se dobram diretamente como esboços e varrimentos, ou como sketches e features. Portanto, o SolidWorks também tem uma estrutura em que eu posso definir uma espécie de uma plate, de uma chapa original, depois posso definir o sítio onde ela é dobrada, se ela for dobrada, ou posso acrescentá-la para um lado e para o outro, e portanto há features próprios para este sistema das chapas. Portanto, normalmente, peças tridimensionais são construídas por esboços e varrimentos, ou sketches e features. Tudo isto depois é montado em montagens, mas há estas duas alternativas, que é de fazer um esqueleto, até o esqueleto pode ser um sketch 3D, que é um esqueleto especial, um esqueleto, e depois preencher esse esqueleto com perfis bem definidos, chamam-se structural elements, e em termos de simulação vão aparecer como beams, ou chapas que são dobradas, e portanto, e que se chama sheet metal, e que em termos depois de simulação vão aparecer como malhas bidimensionais. Quer dizer, enquanto que os esboços, varrimentos e montagens tipicamente correspondem a coisas que, quando eu for discretizar para simular, são discretizados em pequenos volumes, os tais elementos estruturais são discretizados como uma linha unidimensional com vários pontos ao longo dessa linha, portanto é uma coleção, uma mesh unidimensional, e o sheet metal como mesh bidimensionais. Portanto, à frente iremos falar também sobre isso. Ora bem, quais são, dado um problema, dado um objeto que eu quero, dado este objeto que eu quero colocar no CAD, não é? Eu olho para ele e ele não me diz assim a priori, olha, faça esta feature e este sketch e é isto que dá. Portanto, a escolha de quais são as features apropriadas para fazer um certo objeto é uma escolha que não é única e que depende de um processo que é sociológico, ou seja, depende da minha experiência passada, depende do que é que eu acho que aquilo vai poder ser construído, ou de como eu acho que aquilo vai ser construído, etc. Portanto, não há aqui aquela definição de que este processo está errado, este método está errado com estas features, este método está certo. Obviamente, existem escolhas às vezes demasiado complexas ou uma muito mais simples do que as outras. A melhor forma de escolher quais as features apropriadas, ou uma forma que é particularmente útil escrever features apropriadas, é ter uma ideia de como isto se pode construir. Ora, para ter uma ideia de como é que se pode construir um certo objeto, tem que se perceber os principais métodos de construção, de fabrico, que essa possa vir a ter.
Esta ideia de utilizar features que estão perto de como aquilo vai ser construído facilita depois o processo de passar para o desenho 2D e ter as informações próprias para o construir, porque a gente já está a pensar nessa forma. E por outro lado, torna-se mais simples implementar no desenho as características que estão associadas ao próprio, que são fáceis de implementar no processo de fabrico. Quer dizer, se eu pensar, estou a usar um torno, que é uma máquina especial que nós vamos falar, portanto será feita por torneamento, torna-se mais fácil eu pensar, então estou sempre a fazer perfis que rodam em torno de um eixo para construir os meus objetos, e portanto as features que eu vou incluir neste perfil são sempre features que são fáceis de implementar numa coisa que está a rodar. Se eu tivesse a construir isto como sendo uma feature alternativa, eu facilmente poderia ter coisas, por exemplo, que não eram simétricas em relação ao eixo de rotação e que são, portanto, mais difíceis de fazer. Portanto, escolher features que estão perto do processo de fabricação torna mais fácil o desenho de coisas que são mais fáceis de implementar e, portanto, quando há sempre infinitas, também é outro processo sociológico, infinitas soluções para um certo problema, somos, digamos, induzidos a escolher as soluções que são mais fáceis para implementar depois em termos de fabrico.